Uma notícia muito legal para todos nós. A partir de hoje, nas terças-feiras, eu começo uma série chamada Fruto do Espírito. A gente vai conversar tudo sobre esse assunto, que é uma das coisas mais importantes na caminhada cristã. O fruto do Espírito significa a nossa conduta, o nosso comportamento, como que eu tenho que ser diante de Deus e diante das pessoas. Muitas pessoas ficam preocupadas demais em buscar dons, em buscar milagres, em buscar coisas sobrenaturais ou extremamente pessoais e se esquecem do fruto do Espírito, que é o que nos faz sal e luz da terra. Sendo assim, nas próximas terças-feiras eu vou trazer uma das características do fruto do Espírito, ou talvez mais de uma, dependendo da possibilidade de mesclá-los, né? Então, se você gostou da ideia, deixa o seu like, e se você ainda não é inscrito, se inscreva imediatamente para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Eu tenho certeza que você vai aprender demais e vai desenvolver uma fé equilibrada. Então vem comigo e vamos trocar uma ideia sobre esse assunto. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Pastor Léo na área e hoje o vídeo é sobre o início da nossa série Fruto do Espírito. A primeira coisa que a gente tem que aprender é que não são frutos do Espírito, como muita gente diz, é apenas um fruto e nele estão contidos todos os elementos, todas as vitaminas espirituais necessárias para a nossa vida com Deus plena, para a nossa vida cristã saudável. Para isso eu vou usar o capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo à igreja na Galácia, mas antes de entrar no detalhamento das 9 características do fruto, a gente precisa ler um pouquinho antes o capítulo 5, nos versos 16 e 18, para a gente entender que só tem o fruto do Espírito quem vive em Espírito. Então hoje nós vamos falar sobre viver em Espírito, andar em Espírito. Então vamos ler comigo Gálatas capítulo 5, versos 16, 17 e 18, que diz assim: Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. É importante a gente destacar que todas as vezes que nós lemos no texto a palavra Espírito, o E estava maiúsculo, ou seja, quando a letra E está com o E maiúsculo, se refere ao Espírito Santo de Deus. Quando está com o E minúsculo, é o Espírito do homem, dentro da nossa tricotomia, corpo, alma e espírito. O nosso espírito é com E minúsculo, o Espírito de Deus é com E maiúsculo. Aqui o texto, Paulo está dizendo, viva em Espírito, viva pelo Espírito, viva guiado pelo Espírito, ou seja, que o Espírito de Deus nos conduza, nos leve em direção à vontade de Deus. Todavia, nós, pelo pecado, nos desconectamos de Deus. Você, quando está no seu celular, na internet e cai a rede, você fica desconectado, você fica offline. E aí, naturalmente, você já tem que desenvolver aquela ideia de irai-vos e não pequeis. O pecado é a mesma coisa com a gente, nos desconectou com Deus. Para isso eu quero ler Isaías 59, 2, que diz assim, olha, mas as suas maldades separaram vocês de Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. É claro, aqui havia um contexto específico para a nação de Israel, mas nós somos o Israel de Deus nos dias de hoje, e é a mesma coisa desde o Éden. O pecado traz a ruptura com Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele é baseado em uma vida de busca pela santificação. Isso vem mediante a tentativa que nós temos diária de andar em Espírito. A partir do momento que nós pecamos, nós nos afastamos da comunhão com Deus e isso nos faz não ouvir a voz dele, faz com que o rosto dele se esconda dos nossos olhos. E o pecado, ele é um agente viciante, é como se fosse uma cocaína, um álcool, algo semelhante. Quanto mais pecamos, mais nós queremos pecar. Quanto mais falhamos, mais nós queremos falhar. O pecado vai nos afastando de Deus e quanto mais longe a gente fica, menos vontade de estar com ele nós temos. E aí nós temos o que a Bíblia vai chamar de concupiscência. Que nome bonito esse, concupiscência, né? Se você não tem um pet, quando tiver um, chame-o de concupiscência. Mentira, que esse nome aí tem um significado ruim, faz não. Concupiscência significa desejos carnais.
Mas aí a gente tem que entender uma coisa antes. As concupiscências são desejos pecaminosos, são desejos carnais ruins. Existe desejo carnal bom e existe desejo carnal ruim. Eu sei que olhando assim, ouvindo isso, dá uma má impressão no ouvido, mas eu vou te explicar. Romanos capítulo 13, verso 14 diz assim: pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Tá vendo que o apóstolo Paulo, mais uma vez agora para a igreja em Roma, ele está dizendo: busque a Cristo, que aí você vai se segurar dos seus desejos carnais. Esses desejos carnais são os pecaminosos, as concupiscências. Então vou te explicar aqui desejos carnais saudáveis e desejos carnais pecaminosos. Um exemplo clássico: tomar sorvete é um desejo carnal. Tá sol, tá calor, eu tô com sede, eu quero tomar um sorvete. Isso é um desejo da minha carne. Isso não vai alimentar meu espírito, isso não vai ganhar ninguém para Jesus, não vai mudar em nada o mundo. Mas é um desejo carnal tomar sorvete. Agora, se eu chego na sorveteria e tomo 25 litros de sorvete, isso é um desejo carnal pecaminoso, porque entrou a gula, faltou a falta de domínio próprio. Então faltou a falta, né? Faltou o domínio próprio. Quando eu me torno uma pessoa demasiada, exacerbada, exagerada, eu peco. Então, a falta de equilíbrio. Eu vou tomar um sorvete, vou tomar uma casquinha, uma bola, 2 bolas, enfim, ali, mas eu não vou me entupir de sorvete. Então, um desejo carnal, que é normal, saudável, mas quando eu exagero, eu entro na gula. Aqui está o pecado. Fique claro. Andar em espírito não significa não ter desejos carnais. Significa ter desejos carnais saudáveis. E quando for desejos de concupiscência, eu preciso buscar a Deus dizendo: Deus, me controla para eu não falar um palavrão, para eu não xingar fulano, para eu não fofocar da vida do outro, para eu não pecar na gula, para eu não pecar na mentira. Tem tantos pecados aí. Então, essa é a premissa do significado de andar em espírito. E um mito que a gente tem que quebrar, um paradigma mentiroso, sabe? Uma utopia que cai sobre as costas do cristão, é que quando a gente é crente, a gente não tem vontade de pecar. Nós temos vontade. A sugestão do pecado, ela surge pra gente. Ou a nossa mente naturalmente concebe, a nossa mente propõe pra gente pecar, ou o diabo nos oferece uma oportunidade para pecar. Isso não tira de nós a santidade. Isso não tira de nós a vida com Deus. O que vai nos desligar com Deus não é essa proposta do pecado que circula na nossa cabeça, mas é a maneira como a gente vai gerir isso a partir dali. Se eu continuar pensando, dando linha na pipa, aí é pecado. Se após aquele pensamento eu o executar, aí é pecado. Mas isso acontece para quem é escravo do pecado. Se nós estamos em Cristo, o pecado não nos aprisiona, a gente não nos torna reféns do pecado. Nós temos capacidade de vencer, de superar aquele desejo e repreender aquilo ainda na nossa mente. Romanos 6,14 diz assim: olha, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, a gente não vive uma lei ritualística, uma lei engessada. A Bíblia fala várias leis. Tem a lei mosaica, né, que é a Torá, a lei do Antigo Testamento, e também tem a lei do mundo presente, a lei do pecado. Indiferente qual seja a lei, nós estamos debaixo da graça. O que é graça? Favor imerecido da parte de Deus. E é essa graça abundante que nos faz ter o desejo de pecar, mas controlar e vencer ele. E a gente não se entrega a esse desejo que com certeza vai nos afastar de Deus. Então, andar em espírito significa ter uma comunhão com Deus saudável, a ponto de entender aonde eu posso, o que eu devo fazer, o que não edifica, o que vai desagradar a Deus. E este é o primeiro passo de uma caminhada cristã saudável, e a partir daí nós vamos entrar nos detalhes, nas características do fruto do Espírito, que vão ser extremamente edificantes para mim e para você. Pessoal, esse foi o primeiro vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se ficou legal esse formato, coloca aqui nos comentários. Pô, tá bacana, maneiro, vamos embora, vamos que vamos. Compartilha esse conteúdo para o máximo de pessoas que você puder. Manda no WhatsApp, tal, no Telegram, porque quanto mais pessoas conhecerem a palavra de Deus, tiverem uma mentalidade mais equilibrada, a nossa ideia aqui, gente, é isso. É tirar o fanatismo religioso, é tirar esse estigma de que todo crente é doido, de que todo crente é fanático, ou de que todo crente é obsoleto. Enfim, a gente escuta. Cara, eu sou pastor há mais de 10 anos, muito mais de 10 anos. Eu escuto de tudo.
Então, quando esse canal nasceu, foi com essa pegada. Eu falei, cara, fé equilibrada. Eu quero muito que os cristãos nos escutem e tenham uma fé equilibrada, mas eu quero muito também que quem não é crente conheça esse canal e possa ter uma capacidade de entender que há um evangelho tão lindo, há uma palavra tão maneira da parte de Jesus Cristo, da parte de Deus ali, que foge, que transcende essa religiosidade tão polêmica que a gente vive nos dias de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like, um beijo no coração, forte abraço.